O livro de Gênesis, ele é muito mais do que só um texto antigo, né? É, na verdade, uma coleção de narrativas que moldou a nossa visão sobre tudo. Origens, humanidade, o divino. Hoje, a gente vai mergulhar juntos em 10 dos seus ensinamentos mais essenciais. Vamos tentar entender por que, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda ressoa tão fundo na gente. E tudo começa com essa frase que é icônica. No princípio, é importante a gente entender uma coisa. Gênesis não é para ser lido como um livro de ciência ou de história, sabe? Como a gente entende hoje. Ele usa o que a gente chama de narrativas de origem, ou mitos fundadores, para explorar as verdades mais profundas. Perguntas como: quem somos nós? De onde viemos? E no fim das contas, qual é o nosso propósito em tudo isso? Então, nossa jornada começa bem do comecinho mesmo, com a própria fundação do mundo. A gente vai ver como Gênesis apresenta a criação não como um acaso, sabe? Um evento aleatório, mas sim como o estabelecimento de uma ordem cheia de intenção para o cosmos e, claro, para o nosso lugar dentro dele. E logo de cara, o primeiro ensinamento já traz algo bem surpreendente sobre a criação. O estado inicial do mundo é descrito como caótico e vazio. Então, o ato de criar aqui não é tanto sobre fazer algo a partir do nada, mas sim sobre trazer ordem, colocar estrutura e propósito onde antes só existiu o caos. E como isso é feito? Principalmente através de atos de separação. E a gente vê esse padrão se repetindo o tempo todo, né? A criação avança quando se separa a luz das trevas, as águas de cima das de baixo, a terra seca do mar. É como se o divino estivesse estabelecendo distinções, limites, transformando aquela bagunça inicial num cosmos organizado, habitável e que a gente consegue entender. Mas essa ordem toda não fica só no espaço físico, não. Ela se estende também para o tempo. E é aqui que entra o nosso segundo ensinamento, um ritmo que é fundamental para a vida. A narrativa dos 7 dias, ela não só organiza o mundo, mas também estabelece um ciclo sagrado. Um ciclo de atividade e de repouso. E olha, é muito importante perceber que o descanso aqui não é só parar de trabalhar. Não é só ausência de trabalho. Ele é apresentado como uma bênção, sabe? É o ponto alto da criação, aquilo que santifica o próprio tempo. Esse ritmo sagrado oferece uma base muito profunda para a nossa necessidade de equilibrar o esforço com a renovação, com a contemplação. E aí, no auge de toda essa criação, a gente encontra a humanidade. O terceiro ensinamento é todo sobre a nossa dignidade. Aquela dignidade que já nasce com a gente. Ser criado à imagem de Deus, isso não tem a ver com aparência física, não. É sobre um papel, uma vocação. É a nossa capacidade de refletir o cuidado, a sabedoria, o propósito divino aqui na Terra, agindo como guardiões da criação. Bom, depois de olhar para o grande cosmos, o foco de Gênesis se volta para dentro, para o coração humano. Agora, a gente vai explorar os dramas mais íntimos, aqueles que definem a nossa experiência de vida, a nossa necessidade de conexão, a nossa luta com a liberdade e a realidade, às vezes dura, do conflito. O quarto ensinamento é, ele é central em tudo. Nós não fomos feitos para a solidão. A narrativa de Gênesis insiste nisso, sabe? A humanidade só se realiza de verdade em comunidade, em relação com o outro. A nossa própria identidade, por natureza, é relacional. E essa citação, ela deixa essa verdade muito clara. A criação do ser humano, ela só fica completa com a companhia, com o encontro com um outro que tem a mesma dignidade. No fundo, a nossa humanidade floresce na troca, na mutualidade, na conexão. Agora a gente entra num dos temas talvez mais profundos do livro. O quinto ensinamento explora aquela tensão que existe entre a nossa liberdade e os nossos limites. A narrativa da queda, na verdade, é uma grande meditação sobre esse desejo humano de ir além da nossa própria condição, de ser como deuses. Só que é justamente nessa busca que a humanidade dá de cara com a sua finitude, com a sua mortalidade. A condição humana, infelizmente, também inclui o conflito. E a história de Caim e Abel não passa pano para essa dura realidade da inveja, da violência. Mas o ponto fundamental dela é estabelecer o sexto ensinamento. A gente é sim responsável uns pelos outros. Não tem como escapar disso. Aquela pergunta feita a Caim, onde está o seu irmão, ela ecoa através dos séculos, não é? Ela afirma que as nossas ações sempre têm consequências que vão muito além da gente e que a gente não pode simplesmente ignorar nosso dever de cuidar de quem está do nosso lado.
A responsabilidade, no fim, é a base de toda a vida em comunidade. Mas mesmo no meio de tanto conflito, de tanta traição, Gênesis nos apresenta um fio de esperança. E esse é o 7º ensinamento, o da providência. A longa história de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos e acaba se tornando governante do Egito, ela é o grande exemplo disso. A ideia de que, de uma forma misteriosa, um bem maior pode surgir até mesmo das nossas piores falhas. Então, depois de explorar a criação e toda a complexidade da condição humana, Gênesis não nos abandona no meio do conflito, não. Pelo contrário, ele aponta para um caminho a seguir. Um caminho que é baseado nos conceitos de aliança e de promessa. Depois do dilúvio, a gente encontra o 8º ensinamento, a aliança como uma promessa divina que não tem condições. É diferente de um contrato, sabe? Essa aliança com Noé e com toda a criação, ela é unilateral. Ou seja, é um compromisso que parte de Deus para com o mundo, simbolizado pelo arco-íris, e que garante uma base de estabilidade, de preservação para toda a vida. Logo depois, vem a história da Torre de Babel, que nos traz o 9º ensinamento. Muita gente olha para essa história e vê só uma punição. Mas ela também pode ser lida de outra forma, como uma explicação mítica para a nossa rica diversidade de culturas e de línguas. A dispersão, nesse caso, não é só caos, é a origem da multiplicidade que é a marca da família humana. Dessa forma, a narrativa dá um significado, um propósito para a existência de tantos povos diferentes. Em vez de uma humanidade toda igual, centralizada, o plano divino parece preferir uma tapeçaria de nações, sabe? Espalhadas por toda a Terra, cada uma com a sua identidade única. E finalmente a gente chega ao 10º ensinamento, e talvez o mais transformador de todos, que a gente vê na figura de Abraão. Gênesis nos mostra que fé não é ter um monte de certezas na mão. Fé é a coragem de dar um passo em direção ao desconhecido, confiando numa promessa que a gente ainda não consegue enxergar. Esse chamado a Abraão, ele é muito poderoso. É um convite para deixar para trás toda a segurança, tudo aquilo que era conhecido e embarcar uma jornada de fé. É o que marca a transição das origens de todo mundo para a história particular de um povo. Um povo que vai aprender a caminhar com Deus no meio da incerteza. E assim, o livro dos começos nos deixa com a pergunta no ar. Ao refletir sobre todas essas narrativas de criação, de limites, de conflitos e de promessas, fica o convite para a gente pensar. Que começos estão acontecendo nas nossas próprias vidas? E que promessas nos chamam para caminhar em direção ao desconhecido? A jornada, assim como a de Gênesis, ela continua.